Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando essa aula em função de um estágio que eu estou fazendo pela Faculdade de História, né? Formação Pedagógica em História da Uninter, e é um estágio do ensino médio. E aí, para conversar com vocês, né, para fazer essa aula, eu escolhi o tema da Revolução Industrial. Então, eu vou conversar com vocês sobre como foi esse processo da Revolução Industrial e quais foram as consequências, né? Quais foram as mudanças que esse processo causou. Então, a Revolução Industrial, ela começou lá no final do século XVIII, lá na Inglaterra, e o que foi a principal, né, mudança, né? Quais as principais mudanças que esse processo causou? Foi justamente a forma de trabalho, as relações de trabalho e a maneira como o ser humano trabalhava e produzia os bens. Então, para a gente entender um pouco melhor, é importante a gente saber como que o ser humano produzia esses bens, né, esses materiais, antes da Revolução Industrial. Então, antes da Revolução Industrial, tinha basicamente duas formas de produção. A primeira delas era o artesanato, que é a mais antiga. O que justamente é o artesanato? Eu tenho a minha casa, eu trabalho lá, e eu produzo uma mesa, por exemplo, eu faço ela sozinha na minha casa. Então eu vou lá, pego a madeira, corto a madeira, fabrico a mesa, faço todo o processo sozinho. Eu sei todas as partes daquele processo, né? Então eu sei como fabricar uma mesa desde o começo, de lá, escolher a madeira, pegar a madeira, cortar nos tamanhos corretos até sair a mesa pronta. Então isso era o artesanato. Isso serve para qualquer outras coisas, né? Para produzir tecidos, roupas, móveis. Tudo que a gente usa no dia a dia era feito nessa forma de artesanato. A pessoa fabricava na sua própria casa, no seu próprio local, e ela fazia desde o começo até o final. Então ela conhecia todo o procedimento, todas as partes para produzir aquele produto. O outro tipo é a manufatura, que surgiu um pouco depois, surgiu depois, né, do artesanato. A manufatura foi quando vários artesãos se reuniram num lugar só. Então, o que aconteceu? Por conta da demanda, da necessidade de produzir cada vez mais, os artesãos se reúnem num lugar só e aí eles dividem o trabalho em várias etapas. Então, um artesão vai ser responsável por cortar a madeira, o outro artesão vai ser responsável por lixar a madeira, o outro vai ser responsável por pregar, colocar os pés na mesa, o outro vai ser responsável por invernizar e assim por diante. Então, cada artesão fica responsável por uma parte. E o que acontece com esse processo, né? Como cada artesão fica responsável por uma parte, ele não, com o tempo ele passa a não saber mais como produzir uma mesa inteira, nesse exemplo, né? Então ele não sabe mais fazer aquele produto por inteiro. Ele sabe só fazer a parte que ele ficou incumbido de fazer. Então, o que acontece é que esse conhecimento vai diminuindo, né? O poder que ele tinha de conhecimento daquele trabalho vai diminuindo. Então, ele não sabe mais fazer aquele produto inteiro, a gente está dando sempre o exemplo da mesa, mas ele sabe só fazer uma parte. Aí, o que foi acontecendo? Com a Revolução Industrial, que ela é fruto do Renascimento, da Revolução Científica, né? Que é justamente aquele momento, né, no século XVI, XVII, que o ser humano passa a usar o conhecimento para manipular a natureza, né? Para transformar a natureza a nosso favor. Né? Então começa a se criar máquinas, invenções, para produzir cada vez melhor e mais rápido. Então a Revolução Industrial é justamente quando as máquinas começam a ser usadas para produzir as coisas. Então aí o que acontece? Começa a produzir cada vez mais rápido, né? Porque as máquinas têm uma capacidade muito maior de produzir do que os seres humanos. E aí os seres humanos, os artesãos, os trabalhadores, ficam responsáveis só por uma parte. Então ele fica responsável ali só por operar a máquina, né? E só uma parte do processo. Um bom exemplo hoje que a gente pode utilizar é na produção de carros, né? Para fabricar carros, né? Então um é responsável por colocar os parafusos na roda, o outro é responsável por operar a máquina para colocar o motor, né? E mesmo assim, muitas coisas já foram automatizadas, né? Muitas coisas a máquina já faz sozinha, né? Então o ser humano ele vai só monitorando, só fazendo algumas coisas. Então esse processo ele aumenta a produção de produtos,
numa velocidade muito rápida e também deixa todos os produtos iguais, né? Porque a máquina ela faz exatamente do mesmo jeito. Então, se antes um artesão na casa dele, sozinho, fazia uma mesa de cada vez, no seu tempo, ele sabia produzir, a tendência é que ele faria sempre um pouquinho diferente, ou de formas diferentes, né? E não sempre do mesmo modo. Com a questão das máquinas, fica tudo mais rápido e do mesmo jeito. Então, a máquina ela é programada para fazer o carro daquele jeito, então ele vai fazer só aquele carro. Depois ela é programada para fazer outro carro, ela vai fazer vários daquele mesmo. E o que aconteceu também? Né? Se você pensar no artesão, o artesão ele trabalhava em casa, ele mesmo era o seu patrão, digamos assim. Né? Ele trabalhava, produzia e vendia para as outras pessoas. Quando ele vai trabalhar nas fábricas, já com as máquinas e tudo mais, existe alguém que é dono dessas máquinas e desse salão e dessa empresa. E ele começa a trabalhar para essa pessoa. Então, o que acontece? Ele vai trabalhar para essa pessoa e ele passa a receber um salário. Então, se antes ele vendia o produto diretamente, né, ele produzia e vendia pelo preço que ele achava justo, que era necessário para a sobrevivência dele, agora tem um patrão que diz qual é o salário que ele vai receber. E aí o que acontece? Esse patrão ele tem uma geração de lucros e de riquezas, né? Porque ele pede para os trabalhadores produzirem, uma parte do dinheiro que ele ganha vendendo fica para ele e uma outra parte ele usa para pagar os trabalhadores. E isso faz com que o acúmulo de riquezas fique cada vez maior. Então, uma das consequências, né, da Revolução Industrial é justamente esse acúmulo de riquezas. Né? A gente começa a produzir cada vez mais e cada vez gerar mais riqueza. Só que essa riqueza acaba ficando na mão de poucos, né? Nas mãos dos grandes proprietários dessas empresas, os grandes donos, né? O que a gente chama de burgueses, né? Enquanto que os trabalhadores ficam com o salário cada vez menor. Então, se antes ele trabalhava em casa e ele mesmo vendia o produto, hoje ele trabalha numa empresa e essa empresa paga uma parte do valor do produto. Então, ele não recebe o valor do produto inteiro, né? Recebe só uma parte. Então, isso vira um contraste muito grande na nossa sociedade, né? Porque ela gera muita riqueza, mas essa riqueza fica na mão de poucos, né? Então, a Revolução Industrial acaba sendo a base, né, para a formação do sistema capitalista, que é justamente esse sistema em que tem uma produção de bens em grande escala e um dos grandes fatores dessa sociedade é a geração de lucro e de riquezas, né? Então, é isso que acaba acontecendo. Então, só para deixar mais clara essa questão, né, de que a sociedade ela acaba virando esse contraste. E quais são as consequências disso? Né? Se antes eu tinha essa capacidade de trabalhar, de produzir, eu sabia fazer todos os processos do meu trabalho, né? Eu tinha uma consciência maior do meu trabalho fazia sentido para mim. Então, eu sabia desde o começo que aquela madeira ia virar uma mesa e como que é aquele processo e para que ia servir aquela mesa. Então, havia uma consciência maior do meu trabalho fazia sentido. O que acontece depois da Revolução Industrial é que a maioria das pessoas tem um trabalho que já não faz mais sentido. Então, se o meu trabalho é apertar um parafuso lá na roda de um carro, ele não faz muito sentido, né? Porque eu passo o dia todo só fazendo aquilo. E é um trabalho que não é gratificante para mim, não faz muito sentido porque eu não sei produzir um carro, eu não sei como ele funciona e eu não tenho a exata noção do significado daquele trabalho. Então é aquilo que a gente chama de um trabalho alienado, né? Porque ele para de fazer sentido para mim. Ele se torna alienado, sem sentido, né? E isso afeta também até a própria forma como o ser humano se identifica, né? Como ele se enxerga, né? Um dos grandes problemas que vem depois da Revolução Industrial é justamente o aumento do consumo, né? E o aumento da variedade de produtos, né? Então, se começa a produzir cada vez mais produtos, cada vez mais coisas, e a gente passa a consumir cada vez mais. Só que é um consumo sem consciência, muitas vezes, né? A gente passa a consumir coisas sem saber se realmente precisa daquilo ou não. Então, o consumismo acaba sendo a base da sociedade, né? Porque a sociedade é baseada na geração de lucro, de riquezas. Para gerar lucro e riquezas, é preciso que as pessoas
consumam cada vez mais, comprem cada vez mais, né? Então, preciso produzir mais e preciso vender mais. Isso faz com que as pessoas passem a consumir cada vez mais, mesmo sem pensar se ela realmente precisaria daquilo. Então, é essa questão também que serve para a gente refletir, né? E a questão da desigualdade social. A desigualdade social vai ficando cada vez pior. Então, cada vez os grandes donos de empresas, os grandes proprietários vão ficando mais ricos, enquanto os trabalhadores vão ficando cada vez mais pobres, com menos direitos e tudo mais. Então, essas são consequências que a gente enxerga. Lógico que também tem consequências boas, né? Grande parte da tecnologia, de todos os produtos que nós temos hoje, provém dessa revolução industrial, provém dessa capacidade da ciência, né, de produzir novas máquinas, novas invenções e tornar a nossa vida cada vez mais confortável. Mas, ao mesmo tempo, a desigualdade ela é tão grande que nem todos têm acesso a esse conforto, né, a essas novas ferramentas, né? Então, quando sai um produto novo hoje, poucas pessoas podem comprar, né? Então, vai sair o celular de última geração hoje. Quantas pessoas são realmente capazes de comprar esse celular? São poucas. Enquanto que acaba ficando na mão de poucas pessoas. Até que aquele objeto se torne antigo, né? Porque já saiu novos, e aí pode entrar nas mãos, se torna mais acessível para pessoas mais pobres. Mas o que a gente vê é esse aumento da desigualdade. Então, só para resumir um pouco, para ficar bastante claro, então a Revolução Industrial ela começa no final do século XVIII. Antes dela tinha duas formas de produção, que era o artesanato e a manufatura. E com a Revolução Industrial passa a se colocar máquinas, né, para produzir as coisas, né? E aí com isso aumenta a produção, aumenta a riqueza e aumenta as desigualdades. Então é bem estranho pensar nisso, né? Porque a sociedade ela evoluiu no sentido de riquezas, de produtos, de funcionalidades, mas aumentou a desigualdade entre as pessoas. Então hoje existem pessoas muito mais ricas e também existem pessoas muito pobres. E essa desigualdade acaba sendo influenciada por essa economia, né? Que a gente chama de economia liberal, que é uma economia que deixa com que o mercado funcione de maneira autônoma, independente. Então, se eu vendo aquele produto, existem pessoas que compram, eu vou continuar mantendo aquele preço, né? Ou se existem muitos trabalhadores precisando de emprego, eu posso oferecer um salário mais baixo, porque eu tenho várias pessoas precisando daquele emprego. Então, se existem muitas pessoas desempregadas, eu posso abaixar o salário, porque alguma pessoa vai aceitar, porque ela está muito tempo sem trabalho, sem emprego, e ela precisa daquele dinheiro. Então, o mercado ele vai se regulando, né, de acordo com as condições, né, que vão aparecendo, né? E é basicamente isso, da questão da Revolução Industrial. É importante a gente pensar em todo esse processo, né? Foi um processo longo, né? Tanto que se fala em primeira, segunda, terceira Revolução Industrial, mas hoje é mais para falar dessa primeira revolução, que é justamente a construção das máquinas, das fábricas e o surgimento do capitalismo, né? Que é esse movimento de gerar lucro, gerar riqueza, produzir cada vez mais. E uma das questões muito importantes, né, que a gente tem que pensar é a questão ambiental. Com esse aumento cada vez maior de consumo, de produção, de criação de novos produtos, a gente passa a poluir cada vez mais o meio ambiente. Então, o nível de poluição foi ficando cada vez pior, né? E hoje a gente tem que pensar em questão de sustentabilidade, de como produzir, de como consumir, de maneira com que a natureza suporte. A gente sabe que a natureza está sendo muito destruída, né? E isso acaba causando sérios problemas para a sociedade, para a humanidade e para todos os outros animais, todas as outras espécies, né? Então, desmatamento, né? Eu preciso pegar madeira para produzir as coisas, eu preciso derrubar as matas para poder criar o gado, né? Criar os animais, ou para plantações, né? Isso tudo vai afetando o meio ambiente, né? A produção de gás carbônico, né? Que causa poluição, então nas fábricas.
Então, tudo isso são questões que veio junto com a Revolução Industrial, né? Veio junto com essa forma de produzir cada vez mais rápido e consumir cada vez mais e usar cada vez mais os recursos da natureza. Então, é importante nós pensarmos nisso tudo, né? Todas essas consequências. Existem as consequências boas, que são todas as tecnologias que nós temos, todos os nossos produtos, as nossas comodidades, mas existe também um aumento da desigualdade, que é algo que deve ser pensado por conta das questões da riqueza, e existe também a questão ambiental, o quanto nós estamos destruindo a natureza e como fazer para que a gente continue consumindo, produzindo, mas de maneira responsável, de maneira com que o que eu consumo não afete tanto a natureza, que ela possa sempre se renovar, né? Ela possa ser sustentável. Então é isso que eu gostaria de falar nessa aula, que eu gravei por conta do estágio. Eu conto com a participação de vocês, que vocês comentem, tirem dúvidas, façam perguntas, comentários, elogios, críticas. Isso tudo vai ser importante para que eu possa colocar no relatório, que eu possa pensar nessa aula e para que no futuro eu possa produzir na sala de aula, no trabalho com os alunos, um conteúdo cada vez melhor, né? Porque afinal são as críticas, são os comentários, são as dúvidas que as pessoas vão trazendo que faz com que a gente perceba, né, as nossas falhas, as nossas limitações, para poder produzir um conteúdo cada vez melhor, uma aula cada vez melhor e poder garantir uma educação de melhor qualidade. Então é sempre muito importante a participação das pessoas, né, para que a gente perceba os nossos erros, as nossas falhas, o que ficou faltando, o que acabou repetindo demais. Então eu conto muito com a participação de todos vocês, tá bom? Muito obrigado por assistir essa aula. Um abraço.